Amados, vocês em algum momento de suas vidas se sentiram acomodados com uma situação e de repente vocês viram aquela acomodação ter uma reviravolta aí? Aparecer uma questão, aparecer uma pessoa que te coloca depois numa posição de insegurança, insatisfação e você fica preocupado com o que você conquistou, preocupado com o seu ministério, preocupado com a sua posição dentro do seu emprego. Às vezes Deus permite isso, né? Uma pessoa vir, uma pessoa talvez brilhar um pouco mais do que você e você ter que sair daquele comodismo, daquela acomodação. Nós vamos falar nessa palavra de hoje sobre um rei que estava acomodado na sua desobediência e de repente, quando ele menos imaginou, ele se viu ameaçado por um outro homem que estava brilhando mais do que ele. Nós vamos falar do rei Saul. Amém? Graça e paz. Sou Lucimília Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. E a palavra de hoje está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. No capítulo 18, versículo 6. Sempre quando a gente for falar de Samuel, crônicas, eu vou fazer aqui um comentário, porque eu ouço muito dentro das igrejas e dentro de algumas pregações, a pessoa falar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Tá errado, tá, meus amados? A gente tem que falar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque são livros, não são cartas. As cartas a gente fala 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim, mas os livros não. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, tá? Amém aí? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 6, é o cântico das mulheres indigna a Saul. Você veja que Saul era rei, só que Saul já estava apresentando uma certa desobediência ao Senhor. O nosso Senhor falava através dos profetas, né? E o profeta que estava sendo usado para falar com Saul era o profeta Samuel. É tanto que ele escreve aqui, né, o livro. E o profeta Samuel, por diversas vezes, repreendia Saul pela desobediência. Ele dava uma ordem e Saul fazia uma ordem pela metade, vamos dizer assim. Eu obedeço mais ou menos. E a obediência a gente tem que ter plena. A nossa obediência tem que ser completa. E Saul não obedecia exatamente o que Samuel falava. Deus falou para você fazer assim, assim, assim. E Saul fazia assim, assim, assado, vamos dizer assim. No finalzinho, não era completa o que ele tinha que fazer. E é lógico que isso estava desagradando a Deus, porque Deus quer uma obediência. E Samuel, por diversas vezes, chamou atenção, repreendeu Saul, mas às vezes a pessoa também meio que tapa os ouvidos, não quer ouvir, cega a própria postura da pessoa, atrapalha esse contato com as palavras do profeta. Então ele tinha dentro dele já uma desobediência, tanto que a palavra fala que ele era atacado por espíritos malignos, né, que vinha da parte do Senhor, né, o espírito do Senhor saía dele e vinha espíritos malignos da parte do Senhor atormentar a sanidade dele, atormentar a calma dele, deixava ele nervoso, deixava ele com aflição, com agonia no coração. E acabava usando Davi, né, a harpa de Davi, que dedilhava a harpa e acalmava aquilo que estava dentro dele, que estava perturbando o espírito dele. Nessa passagem aqui, fala o estupim, né, vamos dizer assim, né, a gota d'água que fez Saul tomar um ódio de Davi impressionante, porque Davi já vinha trilhando uma trajetória de conquistas, uma trajetória de sucesso, vamos dizer assim, e de confiança a Deus pelos atos que ele fazia. E ele era muito também obediente a Saul. Davi amava Saul, mas dentro de Saul brotou esse sentimento de raiva em relação a Davi, porque ele percebeu que Davi estava sobressaindo, estava brilhando mais, estava agradando mais as pessoas mais do que ele. E às vezes isso acontece na vida da gente. Deus permite aparecer, vamos colocar aí na vida diária da gente, dentro do trabalho,
dentro da faculdade, dentro da vizinhança, dentro do ministério de igreja. Então, meu Deus, como acontece isso? Às vezes chega uma pessoa que brilha mais do que você, que às vezes canta melhor, que começa a sobressair, começa a aparecer demais, e às vezes os outros começam a ficar com um pouquinho de ciúme, né? Aquela pontinha de ciúme às vezes é o suficiente para você perder um monte de coisa, perder tudo. Por quê? Porque você deixou aquilo brotar dentro de você e crescer. Conhece fermento? É um negocinho de fermento que aquilo vai crescendo dentro de você. E às vezes Deus coloca isso para você sair do comodismo, sair daquela posição de estou acomodado, tá tudo bem. Deus permite às vezes entrar uma pessoa ali no ministério, dentro da sua empresa, para você sair, uma pessoa que está ali, que está, né, vestiu a camisa da empresa, que toca, né? Para você sair do comodismo, que às vezes você tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu cruzo os braços, tá muito bem, e não sai mais daquilo. E você precisa crescer, a gente está aqui para crescer no ministério, crescer na onde a gente for, na onde a gente estiver trabalhando, na onde a gente estiver atuante, a gente tem que crescer. Tem uma história que eu fiquei sabendo, meu esposo que contou, que o patrão dele contou para ele, que eu achei bastante interessante, eu vou compartilhar com os irmãos, que tem a pesca de sardinha. Quando é a época dessa pesca, né, esses navios, eles têm um container praticamente na parte de baixo do navio com água fria para acomodar essas sardinhas. E são muitas sardinhas, só que elas não podem ficar paradas, porque se elas ficarem paradas, elas morrem ali, elas têm que ficar agitadas, elas têm que ficar nadando de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque elas têm que chegar no porto, no lugar da venda, no lugar de negociação, vivas. Porque a sardinha, quando ela chega morta, ela não tem validade nenhuma, ela é descartada. Então, para a sardinha chegar viva, os donos desses navios colocam um tubarão dentro do container, dentro daquela parte de baixo do navio. E o tubarão fica caçando a sardinha. Isso faz com que a sardinha fique para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E não morre. Então, quando eles chegam lá para fazer a negociação, as sardinhas, uma boa parte, elas estão vivas. Se não é o tubarão, elas morrem. Então, às vezes, permite um tubarão vir atacar para a gente correr mesmo, para a gente começar a agilizar, sair da zona de conforto, porque se as sardinhas não tivessem com o tubarão lá dentro, elas chegavam todas mortas. Então, olha só o que aconteceu aqui com o rei Davi, isso é só uma ilustração que quero explicar para os irmãos, que às vezes é a permissão mesmo, né? Na verdade, nessa época aqui, Davi já era mesmo, né? Davi ia ser rei. Só que ele não precisava ser da forma que foi, porque Saul, na verdade, ele foi afastando Davi da vida dele. Davi era um servo fiel a ele, Davi amava Saul e ele foi expulsando, ele fez armadilhas para matar Saul por muito pouco. Ele não mata Saul de raiva, não mata Davi por raiva mesmo da crescente fama dele. E no fim ele podia ter sido rei até a velhice, podia morrer num lugar confortável, cercado dos filhos, cercado dos netos, que é uma morte que todo mundo quer, né? Eu quero morrer bem velhinho, num lugar quentinho, cercado dos netos, cercado dos meus filhos. E ele se matou, né? Ele se jogou numa espada, e se jogou contra a espada porque o servo falou, eu não vou te matar. Ele viu que os filhos tinham morrido, estava ali naquela batalha contra os filisteus, e ele se joga em cima da própria espada. E ele se mata, e a coroa cai de bandeja, né, para Davi, né? Não precisava ser desse jeito, ele podia ter continuado o reinado se não fosse essa postura dele. E o servo também, que viu ele se matar, também se joga e acaba se matando também, né? Então tem uma outra parte da história que tem um remanescente, que é Mefibosete, que a serva sai correndo, porque eles iam matar ele também, porque quando é assim eles matam todos, para não deixar nenhum remanescente. E quando eles foram atrás de Mefibosete para matar, a serva sai correndo, deixa essa criança cair, ela cai de uma forma muito bruta e se machuca, ele fica aleijado, né? Ele leva uma vida aleijada. E lá na frente, Davi lembra, né, que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete e pede para chamar ele, porque Jonas era muito fiel a Davi e Davi também amava Jonas, que era filho de Saul. E ele chama Mefibosete para fazer um acerto, e ele acaba morando com o rei, acaba ficando com Davi até o fim também de sua vida, né? Ele se escondeu para não morrer. Então vamos aqui na história. O Cântico das Mulheres indigna a Saul, capítulo 18, versículo 6.
Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exércitos, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram e encontraram o rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradavam em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Tipo assim, que lhe falta a Davi senão agora o reino, né? Ele ser rei. Mas quem era rei? Era Saul. Concorda? Quem pensava tudo isso era Saul. Saul que pensou nisso, brotou nisso em Saul. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul e teve uma crise de raiva em casa. E Davi como nos outros dias dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Você vê que Saul tentou matar Davi, porque ele estava se alimentando dessas palavras aqui. Talvez as mulheres nem lembravam mais que ele tinha falado, mas ele estava se alimentando disso aqui. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Aqui no 15 está escrito assim: então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Olha aqui, olha. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, ele estava crescendo, o ministério dele, vamos dizer, entre as pessoas, o carisma de Davi, a simpatia, o que ele fazia, o trabalho, a obediência, tinha êxito e ele tinha medo dele. Ele passou a ter medo do servo. Então, quer dizer, ele mesmo que entregou a coroa. Vocês percebem aí? Que na verdade ele já estava colocando Davi como rei antes de Davi ser rei. E veja bem, aqui tem uma passagem também que a gente vê a desobediência de Davi quando Samuel pede para Davi matar todos que era de Agag. Ele fala assim para Saul, para ele matar todos. Está no 15:32, Samuel mata Agag, porque a ordem era que matasse todos daquele acampamento, só que ele não matou todos. Então, aqui diz aqui, ó, disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como tua espada desfilhou mulheres, assim ficará tua mãe entre as mulheres. E Saul despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal, que era o acampamento onde ele estava. O acampamento de Saul era em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul subiu a casa, a Gileade. E aí depois, gente, você veja bem como que uma coisa pequena lá na frente dá trabalho. Um remanescente de Agag era aqueles que lá em Esther era Amã. Era Amã que lá no livro de Esther ele vem contra Amã. Ó, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadade, Agadita, e exortou-lhe e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã foi um homem que ele levantou-se contra Mordecai, que era o tio que criava Esther. Então, Amã, ele era um remanescente, está falando aqui, olha, filho de um Amadita, de um Emadata, Agadita. E aqui fala aqui, olha, Agag, tá vendo? Ó, disse Samuel: traga-me aqui Agag. Então, houve alguns remanescentes aí
que sobreviveram a essa matança. Ele não matou todos, porque senão não havia um remanescente lá na frente, que era do rei Agag, tá vendo? Uma coisa daqui, e esse Amã conspirou contra o povo judeu a matar todos os judeus, e se não fosse Esther, Deus colocar Esther ali no palácio, a história dos judeus seria outra, porque eles iam matar todos os judeus, e a ordenança era que os judeus não oferecesse nenhuma defesa. Imagine você entrar uma pessoa na sua casa, um soldado na sua casa, te matar e você não poder oferecer defesa nenhuma. Aí Esther interveio na história, que já é uma outra história, e deixou com que eles pelo menos lutassem pela vida deles. E os judeus prevaleceram. Mas aqui eu quero apontar para vocês. Vocês vejam aqui, ó, o cântico das mulheres. As mulheres alegravam e cantando. Alternadamente diziam: Saul feriu seus 10 milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradavam em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. E aqui no versículo 20, fala da amizade de Davi a Jonathan, que era filho de Saul. Fala assim, porque Davi teve que fugir, porque Saul fez uma armadilha, né? Ele ofereceu a filha dele, acho que é Mical o nome da filha dele, Mical. Ele ofereceu a filha dele em casamento a Saul, mas era uma armadilha, porque ele ia matar Saul. E Mical, sabendo disso, mandou Saul ir embora, vai embora que meu pai está tramando contra você. E Davi meio não entendeu quase nada, porque Davi era um servo fiel. Ele teve que fugir, e aí Mical colocou um ídolo na cama, e quando ele foi lá não tinha. Mas o que um ídolo estava fazendo na casa de Israel? Aí a gente começa a pensar assim, mas o que um ídolo estava fazendo na cama dentro da casa de Israel? Que não era para existir também, tá vendo a desobediência como acontecia? E aí eles chegaram de manhã, o pai falou que para Mical, né, você me traiu, né? Porque Davi que era para estar lá. E ela fala, não, né? Eu não vou enganar meu marido, né? Eu não vou enganar meu marido, Davi agora é meu marido. E aí fala aqui no versículo 20, do capítulo 20, versículo 1, então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E em qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? Tá vendo que Davi não estava entendendo nada? Percebe que essas palavras que as mulheres falavam entrou no coração de Saul, mas não entrou no coração de Davi, porque Davi não estava entendendo nada. Por que seu pai quer me matar? Por que seu pai nutre um ódio tão grande contra mim, sendo que eu sou um servo fiel dele, tenho que fugir do meu rei, a quem eu sou servo? Olha aí, tá vendo como que é as coisas, como que uma palavra pode mudar a vida da pessoa? Agora vamos ver aqui para a nossa prática, na nossa vida. Às vezes a gente ouve alguma coisa, dessa palavra aqui, ele devia tirar um ensinamento. Ele deveria trazer Davi para próximo dele. Era um servo muito hábil, já tinha matado, né, o gigante Golias, já tinha mostrado que era uma pessoa que ele tinha que ter próximo dele, era uma pessoa agradável, uma pessoa querida entre as pessoas. E esses tipos de pessoas a gente tem que trazer para perto da gente, a gente tem que aprender com elas, porque por incrível que pareça, às vezes você pensa que você sabe de tudo e chega uma pessoa que sabe um pouco mais que você, e às vezes você cruza os braços, fica com raiva, fica com ciúmes, ele está brilhando mais do que eu, ele está assim mais do que eu, Não, está errado. Você tem que trazer essa pessoa para perto de você, você tem que aprender com ela, trazer ela perto de você para você aprender, para você crescer junto. E eu percebo isso muito nos ministérios, às vezes um sobressai diante de outro, e a outra pessoa fica triste, fica, mas fulano não liga mais para mim, mas está dando mais atenção para outro. Cresça com isso, não nutra raiva, não nutra um sentimento de vingança. Eu quero que essa pessoa saia de perto, essa pessoa está me incomodando. Tem até um conto que fala, né, que a serpente fica buscando muito matar o pirilampo, depois o pirilampo pergunta, mas por que você quer me matar desse jeito? Aí a serpente fala, porque o teu brilho está me incomodando. Infelizmente, o brilho das outras pessoas incomodam as outras, mas não é para você tirar essa pessoa de perto de você, é para você sair, às vezes, da sua zona de conforto, porque Saul, ele era desobediente, e ali tinha um servo obediente a Deus, um servo que agradava o coração de Deus pela obediência, então era para ele
crescer com Davi, era para trazer Saul para perto Davi para perto dele, né? Não afastar. Eu quero matar. Essa pessoa me incomoda tanto que eu quero a morte dele, porque só falta agora ele ser rei. Então aí vocês percebem que na cabeça de Saul ele já tinha colocado Davi como rei, sendo que ele nem era rei. Ele nem era rei ainda. Quem era rei era Saul. Saul tinha que assumir o cargo dele. Quem é rei sou eu. Eu sou o rei. Eu que estou organizando essa nação, eu que estou mantendo essa nação, eu que estou à frente dessa nação. Não é Davi, embora ele brilhe tanto, ele tenha tantas coisas boas a oferecer, eu trago ele para o meu lado e nós vamos crescer juntos. Aí aconteceu, né? Só foi. A vida de Saul depois foi derrota, porque Davi teve que se retirar, porque foi expulso, né? Teve que se retirar, Davi teve que se retirar, foi para a casa dos profetas. Saul mandou pessoas ir lá na casa dos profetas, atrás de Davi. Chegaram lá os servos de Saul, profetizaram. Ele mandou uma segunda leva de servos para buscar Davi. Quando chegou lá em Ramá, na casa dos profetas, esses servos profetizaram, não conseguiram pegar Davi. Foi uma terceira leva, esses servos que iam buscar Davi não conseguiram pegar Davi, chegaram lá, profetizaram, a ação de Deus, né? Até que foi o próprio Saul e chegou lá também profetizou. Você vê que Deus estava no negócio ali. Mas com certeza, Saul não foi um rei muito inteligente, não. Ele deixou crescer no coração dele inveja, insegurança, a soberba, o ódio. Eu não quero que ele brilhe mais do que eu não aceito isso, eu sou rei. E ele não percebeu o quanto ele estava sendo desobediente, porque o profeta Samuel já vinha avisando dele sobre a desobediência dele. Você não está sendo obediente a Deus, Deus quer a sua obediência, você não está sendo obediente. Então aí o que acontece, né? Junta a desobediência, junta esse lado carnal dele, porque ele vinha mesmo recebendo esses espíritos malignos da parte do Senhor, tá? O Senhor permitia, porque eu falo Satanás também é Satanás de Deus, ele vai até onde Deus permite. E aconteceu que a vida de Saul depois foi de derrota em derrota, em derrota, em derrota, em derrota, viu os filhos morrerem e depois eles morreu. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Gente, no nosso trabalho, no nosso ministério, onde a gente atua, vai aparecer outras pessoas que às vezes sabem muito mais do que a gente, que tem algo muito mais a oferecer. Aproveita daquilo, aproveita do que ele pode te oferecer e aprenda com isso. Se você vê a pessoa que está com outras ideias, umas ideias inovadoras, que vai crescer, que vai ajudar o ministério, que vai de repente florescer algo bonito, ajuda, porque o ministério, contudo, é a igreja é de Deus. Então a gente tem que ajudar, aquilo não é para causar uma divisão, ou então afasta fulano, tira fulano, abafa ele na igreja, não deixa ele crescer, não deixa ele falar, não deixa ele pregar, não deixa ele assumir o ministério, porque ele sabe demais. Olha que coisa errada, que triste isso. Você às vezes cala a pessoa numa igreja, a pessoa abre a boca em outra igreja. O que era para ser falado ali, para ser crescido ali, para trazer uma coisa grande ali, a pessoa vai lá em outra e faz outra igreja crescer, porque outra igreja aceitou, acolheu, o pastor entendeu, Senhor, deixa eu falar porque tá bom, o negócio aqui tá bom, ele tem uma ideia nova. Aproveita essas pessoas para ajudar, para você aprender, para você crescer e para você sair daquela zona de conforto, aquela zona de você estar confortável. E Deus coloca, hein? Coloca no trabalho, coloca onde você está, pessoas que você olha e fala, nossa, mas fulano é tão inteligente, né? Fulano sabe mais, fulano domina até, sei lá, o francês, domina o inglês, sei lá. Vai aprender também, tem aquilo como um exemplo para você crescer. Não abafa a pessoa não, porque a pessoa ela não vai ser abafada, ela vai continuar crescendo, se você tirar daqui ela vai crescer em outro lugar. E ela vai ser muito boa em outro lugar, porque ela é boa no que faz. Então aproveita isso. Não tira de perto de você, não. Deus te colocou para você, aproveitar, crescer junto, né? Florescer, aquilo tem que florescer, não dividir, né? A igreja não pode ser dividida, o ministério não pode ser dividido. Dentro de uma empresa você não pode dividir. Aí eu não converso com fulano, porque assim, não. Completamente o contrário. Traz para perto de você e aprenda com essa pessoa, que ela tem muito para te ensinar. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.